com Z. Vão chegando, vão chegando. A gente hoje vai ter uma live com um propósito de falar um tema que na verdade é nacional, porque ele atinge um cantor muito famoso, talvez não seja o cantor que a gente ouça, né? Não sei vocês, enfim, tanto faz, mas ele virou notícia e nos trouxe, por consequência dessa notícia, uma forma da gente, sei lá, pensar sobre as nossas questões também. Então eu resolvi trazer isso. Eu sei que nós aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos passando por uma situação calamitosa, urgente de se discutir também. Mas eu achei que isso pode vir a ser o tema da próxima semana, talvez, né? Hoje eu achei que tá na hora da gente falar sobre esse esgotamento, que é o tema da nossa live hoje, a ansiedade e medo de morrer. São 3 situações, são 3 falas: ansiedade, esgotamento e medo de morrer, porque foram palavras usadas pelo cantor em questão, Wesley Safadão. E por ele ter falado isso, eu pincelei esses 2 temas para a gente juntar nesta noite aqui, tá? Bom, nós temos que pensar que a vida da gente hoje, na verdade, em outros tempos não era tanto, mas um tempo para cá, com o aumento exagerado da exigência das mídias sociais, das coisas que estão sendo, vamos dizer, tendo uma pressa muito maior do que antigamente, é óbvio que isso vai trazer um efeito sobre a nossa vida, né? A gente está preparado, claro, a gente está evoluindo, todos nós, nossos aparelhos estão mudando, nossa tecnologia está mudando, tá tudo certo, não temos nada contra isso, perfeito, que coisa boa, o mundo tem que seguir com tecnologia, com avanços, perfeito. Só que o que o mundo não pode é seguir sem avanço e tecnologia emocional, porque se nós não tivermos avanço na nossa questão de autoconhecimento, nas nossas questões emocionais, se nós jogarmos as coisas para debaixo do tapete todos os dias, uma hora o tapete vai ficar imundo, não é? Então, mesmo que a gente esteja entendendo a necessidade do avanço das tecnologias, tanto que a gente está usando elas agora, para Instagram e aqui o Facebook, poderia até estar no YouTube também, mas enfim, a gente está se fazendo... a gente está usando isso tudo, isso está nos melhorando inclusive a nossa história, mas há de se pensar que as questões emocionais também precisam de ajuda e precisam estar também nesse caminho da gente falar sobre, discutir sobre, evoluir sobre, né? Não é só na tecnologia, mas também no nosso emocional, e aí o emocional é autoconhecimento, não adianta, né? Que é a parada, como dizem os jovens, que eu entendo, né? Que eu sempre insisto nisso. Então, o esgotamento, a ansiedade, o medo de morrer me fez pensar. Esgotamento. Quem nunca se sentiu esgotado? Às vezes, as pessoas dizem que estão esgotadas, no entanto, elas não estão ainda a ponto de sucumbirem. Elas apenas estão se sentindo levemente cansadas ou profundamente cansadas, mas não é um esgotamento. O esgotamento, ele leva a pessoa a sentir o pior dos mundos, que é a sensação de você não ter forças para reagir e esperança para construir. Você imagina colocar 2 coisas no mesmo cesto: força para seguir, força para começar, recomeçar, levantar da cama e, sim, ok, força para isso e ao mesmo tempo perder completamente esperança. Fazer o que com tudo isso? Fazer o que com a minha vida? Então o esgotamento é uma junção de várias coisas que nos fazem perder completamente o sentido do que nós estamos
fazendo. E muitas vezes, não sei vocês, mas eu venho de um tempo de construção. E eu acho que essa pessoa em questão, esse cantor, também vem num tempo de construção. A gente está caminhando desde muito tempo, porque nada faz assim. A gente não consegue construir uma história ou uma questão financeira ou uma profissão. A gente não faz assim e tudo acontece. Não, é toda uma construção. E construir, ela pode ter momentos de cansaço, momentos de desesperança, momentos de falta de autoestima. Isso tudo é possível. Agora, quando a gente entra num processo de esgotamento, aí realmente é porque várias questões se juntaram e a esperança de seguir em frente, a esperança de conquistar, de fazer, acaba. E aí fica ruim a gente seguir, né? Bom, isto é um quadro muito ruim. A ansiedade, que é outro tema de hoje. A ansiedade é uma sensação de o que vai acontecer comigo amanhã, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer daqui a uma hora, o que eu vou fazer daqui a um ano. A ansiedade nos coloca sempre no futuro e a gente nunca sossega. Por mais que a gente tenha coisas, que a gente tenha trabalhado, conquistado naquele dia, teve um dia bom, muita gente entrando no Instagram. Então, a gente, por mais que tudo isso, a gente tem essa ansiedade, essa preocupação com o futuro. Porque quem trabalha na agricultura, porque vai chover, porque vai cair granizo, porque vai acabar com a plantação, porque não vai dar tempo de fazer tudo, não vai dar tempo de plantar, não vai dar tempo de colher, a janela é muito curta. Então, quem vive nessa profissão tem essa ansiedade. Quem vive na profissão, por exemplo, na minha profissão de palestrante, por exemplo, ou de escritora que sou, olha, não vai dar tempo, eu não vou conseguir escrever aquele artigo para tal dia que eu prometi para aquele site, então eu não vou conseguir, meu Deus, são 3 dias, eu não vou, será que eu vou conseguir ter uma ideia? Não vai ter, eu acho que não vai ter, não vai dar tempo. Então os livros era a mesma coisa, a Bienal tá chegando, eu tinha que terminar o livro. Então a gente tá um pouco sempre com o pezinho na ansiedade. Então, esgotamento é a falta de esperança total e cansaço terrível. Ansiedade, não vou dar conta, amanhã já é amanhã, não vai dar. Então, coração fica palpitando, não é legal, né? Fica aquela... E o medo de morrer é outro tema, que são 3. O medo de morrer é aquela sensação de morte que a gente sempre tem, que é do ser humano, que é uma coisa natural do ser humano. Natural é uma palavra forte, mas quando a gente está no útero da nossa mãe e a gente sabe que está na hora de nascer, porque afinal já são 9 meses, ou 8 meses e alguma coisa, ou 6 meses, ou 7 meses, que a gente tem pessoas que nascem prematuras, a gente sabe que se a gente não fizer como bebezinho, né? A gente não fizer tudo certinho, o movimento certo, a hora certa, a mãe inclusive tem que fazer todo o movimento. Se isso não for bem feito, gente, o que pode acontecer? A morte, não tem outro caminho. Na hora que você está fazendo um parto, tanto para a mãe quanto para um filho que está lá para nascer, se não der nada certo, a sensação iminente é a morte física. Então, para evitar a morte física, a gente precisa fazer tudo dar certo. As contrações tem que estar legal, o médico tem que estar ali do teu lado, a criança tem que estar numa posição correta. Então, é uma equipe toda trabalhando para esse final, né, maravilhoso, que é evitar essa morte emocional, essa morte de sucesso, essa morte. Então, a gente traz isso para a nossa vida. Bom, enquanto eu vou crescendo, eu vou tendo pequenas mortes. Mortes quando eu não alcanço a nota que eu quero, estou falando da adolescência. Quando eu não consigo passar num concurso que eu almejei, uma pequena morte.
quando eu não consigo dar conta de uma profissão que eu escolhi porque não tá tendo efetivamente o resultado que eu estou buscando, é uma pequena morte. Quando? Eu não estou falando nem das mortes de pessoas queridas, de entes queridos, morte da mãe, morte do pai, são grandes mortes. Os empresários, por exemplo, estão sempre lutando para evitar que a empresa morra. Então é um olhar sobre a vida que é sempre tentando evitar uma possível morte. Quando a gente cuida da saúde, a gente cuida para não morrer, né? Então depende como o nosso cérebro foi programado, a maioria está sempre tentando evitar algum tipo de morte, morte da empresa, morte da profissão, morte da felicidade, morte. Então esse medo de morte, ela realmente caminha conosco diariamente. Pessoas com autoconhecimento legal, elas fazem o quê? Elas não estão evitando isso, elas estão prospectando coisas que elas querem realizar. Então a mente está diretamente funcionando para um caminho de êxito e não de possível morte física, certo? Então, dito isso, temos o esgotamento, que nós já falamos, temos a ansiedade e temos esse medo de morrer. Bom, essas três coisas, esses três temas, foi citado por este cantor, que ele sentiu isso na mesma medida, tudo junto. Vocês imaginam o caos que deve ser dentro da cabeça, dentro do coração, dentro do peito, sabe? Eu preciso seguir e não consigo, porque toda aquela situação está dentro da pessoa. Isso acontece conosco muitas vezes. Três temas como esses, às vezes estão com a gente, mas a gente toca o barco, né? Não vai parar para dar uma olhada nisso. Vamos tocar esse barco. Isso é frescura, vamos embora. Muita gente acha, né? E aí lá na frente a coisa fica mais difícil. Muitas vezes vêm as doenças físicas e elas se instalam aos poucos, né? A gente já sabe disso. Meu livro Cure-se Antes que Você Adoeça fala disso. A doença nunca amanhece, né? A gente nunca amanhece doente. A gente vai fazendo somatizações emocionais de alimentos também, de não cuidados físicos que levam a uma doença física que pode às vezes se estender, por exemplo, esse desequilíbrio emocional vai se estendendo por 5 anos, 10 anos, 4 anos, mas lá na frente o coraçãozinho, ó, pá! E várias coisas podem acontecer na nossa saúde por conta da gente se esgotar, por conta da gente criar uma ansiedade infinita, por conta da gente ter esse medo de morrer, e aí lá na frente uma doença se instala. É o que poderia acontecer, não que essas três coisas já não são doença, porque no caso essa pessoa vai dar uma parada e porque ela tem que se recuperar. Bom, nem todos nós, né, precisamos às vezes dar essa parada, mas a gente às vezes não consegue, porque a nossa profissão não permite, a nossa questão financeira não permite, se eu paro, tudo para. Então, são situações que cabem a gente analisar. Então, um conselhozinho assim no meio da live vamos indo de acordo e observando nossas fragilidades com a mesma simpatia que a gente observa as nossas forças. Porque tanto a força a gente amplia, a gente elogia em nós, a gente bate palmas para nós, mas vale considerar que a nossa fragilidade também precisa de nós. Não precisa de palmas, mas ela precisa de atenção, ela precisa de um cuidado da gente, né, gente? Então, assim, vale a pena dar uma olhada nisso. Bom, agora eu vou contar uma coisa que nos aconteceu e que se tivesse sido do jeito que era para ser, eu acho que nós seríamos
estaríamos nesse caminho, esgotados completamente. Porque assim, há tempos atrás, há uns 20 anos, minha filha não tinha nem nascido. Meu marido desejou, né, teve um objetivo. Qual objetivo? Viajar o Brasil para ministrar palestras. Perfeito, um objetivo muito maravilhoso, né? Ajudar as pessoas a tal e tal e tal, através da motivação e tal. Achei maravilhoso. E a gente foi se envolvendo naquilo e eu perguntei quantas palestras, porque a gente tinha que fazer o plano, os objetivos do ano, né? Quantas palestras você quer ministrar? E ele, 30 palestras tá bom. Por mês? Sim, 30 por mês. Ai, perfeito. Eu, muito loira, né? Achando tudo maravilhoso, sem senso crítico nenhum. Aí a gente fez os objetivos maravilhosos, lindos no caderno. O que aconteceu? Lá pelas tantas, esses objetivos bem elaborados começaram a funcionar. Funcionaram, sabia, gente? E aí, a gente começou a se dar conta que a pessoa nunca estava em casa. Aí, engravidei, a filha nasceu, cadê o pai da criança? Se o pai da criança estava sempre viajando, né? Quem cuidou? Quem cuidou de mim? Quem cuidou da nossa filha? Estava só viajando. Por que ele estava só viajando? Porque a gente construiu juntos esses objetivos. E eu tô rindo, sabe por que eu estou rindo? Porque é evidente que a gente traça objetivos, às vezes, que não podem humanamente serem, como a gente pode dizer, cumpridos. E a gente acha que tá tudo bem. Por quê? Porque por pura falta de, sei lá, de autoconhecimento, né? Hoje, jamais. E aí eu acho que o que está acontecendo nesse mundo de muita celebridade, muita coisa, muita agenda, é mais ou menos isso. As pessoas colocam, não, vamos, tem que ir. Colocam assim uns objetivos completamente enlouquecidos. Bom, e isso significa, essa história foi verdadeira, aconteceu realmente com a gente e a gente refez afinal nosso quadro de objetivos depois, né? Porque era insano você passar a vida toda fora, né? Líria, oi Líria, tudo certo? Só porque, né? Cadê? Cabeça, né? Cabeça, quem de vocês já fez algum tipo de projeto totalmente insano, sabe? Insano no sentido de que só tem isso na vida. Então, vamos lá. Bom, aí, o que contribui para a gente ter, por exemplo, todas essas coisas, esgotamento, ansiedade, medo de morte? Uma coisa que eu noto bastante, gente, isso é muito importante, anote aí, eu acho assim, é de uma importância fundamental, não sei no que vocês trabalham, mas atentem-se, tá? Porque existem pessoas que estão dizendo por aí que você precisa ter foco. Já ouviu falar essa palavrinha mágica? Ela virou, na verdade, tema para tudo. Você não teve foco, você tem que ter foco. Você desfocou. Então o foco está sendo uma palavra que parece que é um milagre dos novos tempos. É como se você dissesse assim, tem 500 coisas para serem feitas, mas você faz só esta. Nem que esta leve 30 anos. Fique lá, focado naquilo. Uma hora vai dar. Vai dar certo. Bom, então essas pessoas que entram nesses esgotamentos e tal, elas na verdade, elas colocam foco tão fortemente em uma única direção. Por exemplo, eu quero a minha carreira, seja ela de cantor, seja ela de advogado, seja ela de médico, seja de dentista, de agricultor, de dona de casa, seja no que for. Eu quero foco, eu vou focar, vou parar só o dia que tiver sucesso naquilo que eu empreender. Tá tudo bem, a princípio não é ruim, mas é ruim se você começa a perceber que você está tirando o foco da tua família, tá tirando o foco da tua saúde, tá tirando o foco da tua alimentação,
tá tirando o foco do teu prazer de viver. Ah, mas o meu trabalho é meu prazer. Não, trabalho é uma coisa. Viagens, prazeres, alimentação gostosa, um vinhozinho, um chimarrão no final da tarde, pequenos prazeres. Não mais, não dá tempo, é foco, 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 foco. E eu acho que essa interpretação do foco, foco, foco é que está deixando as pessoas completamente pilhadas numa direção. E aí elas passam por cima de todas as outras, que a vida não é só uma coisa, né? A vida é família, é comunidade, é tantas coisas, né? É festa, é amigos, é viagens, é filhos, é primeira série, é tanta coisa, é formatura. Não. Para mim é só a minha carreira. Saiam da frente que eu tô pisando. Então eu acho que esse foco exagerado e essa forma de entenderem o foco. Oi, pessoal que tá aí no Instagram. Essa forma de olharem o foco tá muito esquisito, muito esquisito. Temos que repensar isso. Leva a pensar, né, gente? Então, foquinho menos, né? Foquinho menos. Número 2 que eu enumerei aqui. Uma das coisas também que pode levar é a pessoa não saber dizer não. Ela não consegue dizer não. No caso dos shows, por exemplo, que esse cantor falou, mas como é que eu não vou fazer? Né? Vou fazer. Vou dar conta. Como é que eu não vou fazer? E isso é num patamar de sucesso, assim, a nível nacional. Agora vamos pensar num patamar na nossa vida. Quanta coisa! Nossa, todo mundo pede algo pra gente e a gente quer ser solícito, quer ser de bom coração, quer mostrar para Deus que a gente é quase uma santa. E aí a gente se joga para ajudar, se estica, olha, faz de um tudo. Não, mas eu dou conta, mais um braço, mas eu dou um jeito, mais outro braço. Aí a respiração vai ficando ofegante, mas não tem problema. Eu tô dando conta, eu tô mostrando a Deus, só pode, que a gente só pode ser para Deus, né? Que a gente é santa. Santa é aquela pessoa que ajuda todo mundo. Então, eu tô no caminho certo, eu tô santa, 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 vou pro céu. Gente, só pode, né? Então, não importa a saúde, não importa o quanto a pessoa está esgotada, ansiosa, com medo de morrer, isso não importa. O importante é eu ajudar quem está me pedindo ajuda. Então, não é uma palavrinha que de repente, eu não sei vocês, mas dá para pensar em começar a usar com um pouquinho mais de frequência. Não precisa ser um não rude, um não quero, não posso, não vou. Não precisa ser assim. Pode ser um não delicado. Hoje eu não posso, eu estou com compromisso. Isso é um não delicado. E a pessoa aceita aquilo, porque realmente, entendeu? Ou você diz, sim, eu tô indo. Tipo, aí você tá indo contra a sua natureza, porque você tá cansada, você tá a mil, e aí larga tudo pra... Então, este não, por exemplo, mas para eu crescer profissionalmente, eu não posso deixar de ir. É mais um coquetel, é mais não sei o que, é mais não sei o que, eu vou ir. Mas posso dizer não? Acho que pode. Por que não? Talvez lá na frente não se esgote tanto. Boa noite, Vani também, Líria, Ivone, Nara, Cleia, Tomás, Fernanda, Joanete, Seger, todos vocês, beijos, sigam com a gente, obrigada pela companhia. Estamos esgotadas? Não. Estamos plenas? Sim. E aí, medo de perder espaço, muita gente tem medo e receio, se eu não estiver, eu vou ser julgada, alguém vai ocupar meu espaço.
Se eu sou secretária, por exemplo, aí engravido, vou para casa, tenho 6 meses de licença, trabalho numa empresa, quando eu volto já fui, alguém é melhor que eu, já vou ser levemente escanteadinha. Então é uma série de coisas, Neuza, Isabel também, beijo. São várias coisas, né, que assemelham, que se juntam para fazer esse tema desse cantor ficar assim, ó, medo de morrer no palco, né? E outra coisa muito importante, se você está comigo, fique, porque agora eu vou dar para vocês uma outra questão que tem pano para manga e que ninguém fala, tá? Essas coisas que eu falei sobre foco, sobre dizer não, sobre medo de perder o espaço, essas são coisas que realmente a gente presencia e que tem tudo a ver, né? Só que às vezes a gente esquece, mas agora a gente está lembrando. Mas tem uma questão que eu quero deixar claro aqui, que é a energia de todo um público que está olhando para aquela pessoa que está se apresentando. Isto vale para mim quando eu estou numa palestra, né? Estou dando uma palestra, né? Se é cantor, por exemplo, você tem uma plateia gigante olhando para você, você tem uma plateia gigante ovacionando você, ou uma plateia pequena ovacionando você, uma plateia pequena batendo palmas para você. Isso é um fato, não existe. O sucesso está nessa interação, né, gente? Agradando, eu sou aplaudida, né? Então, tá tudo certo, só que nem tudo está certo, só que as pessoas, na verdade, elas acabam sugando a nossa energia de uma forma inconsciente, é claro, e essa pessoa que está se apresentando, seja ela numa entrevista, seja ela num palco lotado, seja ela numa palestra, gente, ela vai se esgotando. A palavra esgotamento tem a ver com isso. Só que isso não se fala. Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Só que a gente não fala sobre o esgotamento que o outro... Ai, que palavra chata, né? Mas o esgotamento que o outro deixa na gente. Às vezes, vocês talvez possam me dizer que sim, a gente nem trabalhou tanto assim naquele dia. Tô falando que assim, eu nem trabalhei o tanto com a cabeça, nem escrevi tanto, nem atendi tanto, nem... Enfim, mas eu tô tão cansada. Aí quando isso acontece, eu fico fazendo um caminho. Por onde eu andei? Que loja eu entrei? Que lugar eu fiz uma compra hoje? Com quem eu caminhei? O que aconteceu? Sabe? O que houve? Quem efetivamente tirou a minha energia? Quem me esgotou? Então é o esgotamento, né? Mas a gente não vai saber, porque a gente não consegue saber mesmo. A gente passou por tantos lugares, tantas pessoas conversaram com a gente, enfim. Agora você coloca isso num palco e numa plateia gigante. É muita gente tirando, olhando, sugando a tua energia. E isso ninguém fala. E no final, no caso de um cantor que a gente está citando aqui, ele no outro dia já segue caminho. No outro dia já vai para outro palco. No outro dia já vai para outro palco. No outro dia já vai para outro palco. Então, quando nós iniciamos querendo fazer 30 palestras por mês em todo o Brasil, em primeiro lugar, a gente não se deu conta que não tem avião para carregar esse... Não tem estrutura para você estar hoje aqui e amanhã em outro estado, sabe? Não tem no tamanho do Brasil. Mas, mesmo se tivesse, e a recuperação, né? A recuperação. Quem mais ali? Spa Divina... Oi. E a recuperação emocional, energética, como é que fica? Não, deixa pra lá. Não deixa pra lá. Esse esgotamento energético é que com o tempo vai causar a doença física. Quando a gente tem, por exemplo, um emprego, né, que atende público, um restaurante que atende público, um caixa de mercado que atende público. Gente, hello? Tá interagindo o dia todo,
Não tenho, estou tentando olhar quem mais entrou, não tenho muito acesso aqui para ver, mas quem está entrando, beijinhos, tá? Receba o meu carinho. E as pessoas nunca se dão conta. Então, quando a pessoa finalmente se esgota a ponto de não poder mais trabalhar, ela dificilmente pensa que os caminhos que ela escolhe passar são caminhos de esgotamento também vindo do sugar das outras pessoas sobre o nosso caminho, sobre o nosso sucesso, sobre a nossa realização, sobre aquilo que a gente está implementando. Então a gente tem que se proteger. Mas isso raramente nas esferas dos grandes seres de sucesso, empresários de sucesso, raramente isso entra na pauta. Mas atentem-se, tá? Outra coisa também é a questão da inveja, né? No momento que você está em pleno vapor, as pessoas olham aquilo que você já conquistou, mas não sabem o que você já ralou, né? E aí vem toda aquela inveja que vem sim, vem, e acaba afetando a gente de uma forma que vai dando um cansaço que não se sabe de onde. Não é um cansaço físico, é um cansaço de alma, é uma sensação de pequenez, é uma sensação de quem sou eu na vida, quem sou eu na fila do pão, eu não vou mais a lugar algum, é uma coisa assim que vai, eu não quero, eu vou ficar por aqui. Então, essa sensação é uma sensação que vem pela força da inveja alheia. Agora, você tá num palco com milhares de pessoas te assistindo, te aplaudindo, hello, não vai ter inveja ali? Como que não? Conte outra, porque vai ter, tá? E a questão também que ninguém fala é duas coisas, gente, é muito importante, fiquem comigo que eu vou começar com uma, que elas se interligam. Dentro da minha experiência com vidas passadas, regressão a vidas passadas, a gente tem uma experiência muito clara que quando a gente teve uma morte física, vamos dizer na outra vida, vamos dizer com 20 anos, um exemplo, tá? Tive um acidente, fui assassinada, tive uma doença que me levou afinal para o meu desencarne. Então, 20 anos, um exemplo, jovem. Aí, quando a gente vem para esta vida, quando a gente renasce, recomeça nossa história, porque nós nunca vamos parar, o nosso espírito sempre volta para a gente evoluir, ter outras experiências de evolução, isso até aqui já está ok. E esse espírito que retorna como um ser nesta vida, ele vai ter uma sensação de morte, de medo de morrer, com mais intensidade. Então ele aumenta, é aquela pessoa muito mais ansiosa que as demais, porque ela imagina inconscientemente que ela só vai ter uma idade até mais ou menos os 19 anos. Então ela tem 15, ela precisa terminar, ela precisa fazer, ela tem 16, ela precisa. Então dentro da mente inconsciente dela, ela tem uma sensação de que ela tem que terminar de uma vez, porque 19 anos está chegando e 19 anos vai haver meu desencarne. Só que isto é inconsciente. E isso é muito sério. E outra coisa, número 1, tá? Número 2, os nossos antepassados, e aí entram os avós, bisavós, tataravós, eles também tiveram histórias de desencarne cedo. Talvez perderam os pais cedo, talvez perderam um filho cedo, talvez também desencarnaram cedo. Sempre um cedo, diríamos, né? Não foi uma idade de 90, 80, sabe? Natural. Quando a gente fala em desencarne a partir dos 85, é lucro, como a gente diz, né? A gente está indo bem, vamos em frente. Agora, se você tem um desencarne de uma avó, por exemplo, com 25, tão jovem, ou um avô, ou sei lá, 30, 40, não sei, isso fica na nossa ideia genealógica, né? Na nossa árvore genealógica. Então, um dos nossos filhos pode ser o meu filho, né? Irley teve um vovô que desencarnou cedo. Então, o meu filho, minha filha, podem ter essa ânsia de pressa para evitar que fiquem as coisas aqui na Terra sem serem cumpridas.
porque eu vou morrer que nem o meu avô, meu tataravô cedo. É uma questão inconsciente, gente. Ninguém, pelo amor de Deus, ninguém sai por aí falando isso. No sentido, eu vou fazer isso, eu estou com ansiedade acelerada por causa disso. Não, são possibilidades. E quando a gente faz uma regressão de memória na intenção de descobrir alguma coisa, muito possivelmente a gente vai para uma época onde meu espírito em outra vida morreu cedo. E eu venho para cá com essa sensação de que tudo vai acabar cedo. Vai ser complicado para viver dessa forma, né? E aí não há remédio contra a ansiedade, né? Que dê conta de uma verdade que eu carrego. Então eu preciso desprogramar esta verdade para que eu possa seguir em frente e com uma linha do tempo bem comprida aqui bem longa nessa vida. E quanto aos meus antepassados, se eu conseguir desprogramar isso também, eles também terão êxito no sentido de não se culparem por terem partido tão cedo, não se sentirem culpados também por terem deixado todos os herdeiros que ainda estavam por vir, sem avô, sem bisavô, enfim. Então tem toda uma série de emoções armazenadas que fazem com que a gente tenha uma possibilidade de ansiedade, de esgotamento e medo de morrer muito mais evidente do que outros. Isto só se consegue através do autoconhecimento, essa elaboração, esse conteúdo, que é um conteúdo muito profundo, mas ele sim interfere na nossa história e casos que são incompreensíveis de sucesso pleno, de fortuna, de amor, de cuidados, de tudo, e a pessoa em determinada idade se coloca doente, vamos dizer assim, emocionalmente. É porque possivelmente ela está ainda ligada ao fio invisível do que aconteceu a ela, né? E isso a gente não pode negar, porque a vida não termina só porque a gente finaliza finaliza a nossa história aqui, né? Não se finaliza. É sempre nossa mente inconsciente, nosso espírito, nós temos sempre conexões que fazem com que a gente retorne e manifeste ainda aquilo que já nos apavorou em outro tempo. Dito isso, gente, nós estamos a 45 minutos já. Boa noite, Vani, boa noite, Lorena, boa noite, Cláudia, boa noite, Luciane, boa noite, Face, né? Deixa eu ver mais quem. Boa noite, Tomás, boa noite, ai, não consigo ver, deixa eu ver, subindo. Aqui, tá, Inês, estão todos aqui comigo, oba, Gilberto, tá, muito bom, todos aqui. Gente, finalizando nossa live, já agradecendo, eu quero só então fechar para que a gente tenha um norte. Qual é o norte? Nós falamos aqui sobre esgotamento, sobre ansiedade e medo de morte, baseado em uma pessoa que tecnicamente, olhando de fora, ela tem tudo, tem sucesso, beleza, reconhecimento, ela tem tudo. Então, como assim? O que vai sobrar para mim, né? Então, dito isso, esse foi nosso tema. Outra coisa, gente, nós falamos da minha história pessoal, que eu resolvi fazer objetivos mirabolantes e que depois a gente foi ver que não iam dar certo. Temos também, dentro disso, que pode ter ocasionado, a gente falou no foco, que as pessoas acabam fazendo um foco muito seletivo só numa direção, esquecendo todas as nossas janelas na vida, né? Que somos um ser muito maior, né? Não só aquilo que a gente pretende conquistar como sucesso. Falamos também sobre a dificuldade de dizer não diante dos acessos que as pessoas têm, né? Vamos lá, eu vou falar com a Irlei, ela vai dar um jeito. Vamos lá, vou falar com a fulana, ela vai dar um jeito. Então, em vez de eu me resolver, eu vou apelar para alguém e este alguém não consegue dizer não.
Falamos também o medo que a gente tem de perder o espaço, uma vez que foi criado com tanto suor, né? Falamos também da energia do público, né? Que acaba sugando as pessoas no geral. Nesse caso, a gente falou desse artista que passa por vários públicos e que, imagina o esvaziamento emocional que ele deve ter, né? O esvaziamento de energia que ele deve ter após um show, né? Não é assim uma coisa física só, é uma questão de alma mesmo, né? Tipo, para onde eu vou, sabe? Nada me cura, nem um banho, sabe? Nem um chá. Então ali já temos a questão do sugar, né? Fui sugada, fui abduzida, minha energia foi abduzida completamente, mais ou menos assim. E a inveja também, né? Tipo, todo mundo acha que a gente cresceu, venceu e aí vamos invejar. Enquanto essa pessoa que inveja está sentada tomando mate o dia todo e não faz nada para evoluir, né? Investe o dinheiro em futilidades e não investe o dinheiro, por exemplo, em cursos, em palestras, em livros, em aprimoramento, né, gente? Então, como competir, né? Me dá licença que eu tô seguindo, né? Mas tem gente que diz, me dá licença que eu tô ficando e tô invejando. E também essa questão da morte, que nós podemos ter tido uma morte prematura em outra vida, e aí vem a ideia, nesta vida, meu Deus, já vai acabar em seguida, vou morrer também na mesma época que eu morri lá. Também posso trazer a questão genealógica, né, dos meus antepassados, que morreram, talvez um deles morreu cedo, eu por amor a ele, por gratidão, eu vou morrer cedo também, então inconscientemente também a gente está ligado nisso. Então são várias coisas que podem ser investigadas, além de outras, e que se fossem investigadas, evitariam muitas vezes a falta de resolução, porque a resolução ela passa por investigação, porque se a gente fica somente na medicação, por exemplo, a gente não consegue, em hipótese alguma, fazer a resolução acontecer. Bom, galerinha, o que vocês acharam? Legal?